todos os santos. Então, amados irmãos, devemos amar. Nós devemos amar, devemos estender as mãos. Então, nós devemos ajudar aquele que precisa. E aqui fala, amados irmãos, que sobre a igreja tessalônica, o apóstolo, ele ensinava sobre amor, sobre a fé, ensinava sobre a comunhão. Nós vemos que a igreja a igreja primitiva tinha amor, ela tinha comunhão. Nós vemos que a igreja vivia unida. Então, amados irmãos, nós vemos que nós devemos ser um só em Deus. Nós vemos que a Bíblia diz sobre a unidade, há um só Deus, há um só Espírito. Então, nós vemos que devemos amar uns aos outros. Amém? Então, aqui fala, amados irmãos, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. Então, amados irmãos, nós devemos amar uns aos outros. Devemos ajudar aos irmãos que precisam. Então, amados irmãos, se pudesse, nós podemos ajudar um irmão que está desempregado, não está trabalhando, ajudar com a cesta básica. Então, amados, se nós podemos ajudar, vamos ajudar, porque o Senhor fala sobre o amor. O amor é ajudar uns aos outros. Então, amados irmãos, Jesus ele nos ensinou a amar. Então, o amor, amados irmãos, ele é o vínculo da perfeição. Então, nós vemos, amados irmãos, eu ia falar sobre a parábola do bom samaritano, mas não estou lembrando aqui o versículo. O capítulo, o versículo. Nós vemos a parábola do bom samaritano, que um fariseu passou, um sacerdote passou, e nós vemos que aquele homem estava todo machucado pelos salteadores. Nós vemos que ele caiu, estava ali quase morto, né? Nós vemos que passou o sacerdote, viu ali, não socorreu, estava ali todo ensanguentado. E nós vemos que a Bíblia diz que veio o viajante, o bom samaritano, curou as suas feridas, levou ele até o hospedeiro para ajudar ele. Nós vemos, amados irmãos, que foi uma linda história do bom samaritano. O bom samaritano significa Jesus. Então nós vemos, amados irmãos, Jesus, ele está nos falando nessa tarde, devemos ter em nossos corações o amor. Amém? Então, amados irmãos, aqui fala, o terceiro ponto fala o seguinte, do segundo ponto, a dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático, de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola. Achei, amados irmãos, Lucas capítulo 10, está aqui na revista. Lucas 10, versículo 25 ao 37. A parábola do bom samaritano. Eis que levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para dar a vida eterna? E lhe disse: Que está escrito, e lei como os lei? E respondendo: Amarás o Senhor teu Deus como teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ao teu próximo ti mesmo. E disse-lhe: Responde bem, fazer que verás. Ele, porém, quer justificar-se a si mesmo. E disse-lhe Jesus: Quem é o meu próximo? Respondeu Jesus, disse: O homem de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancaram e retiraram, deixando meio morto. Então, nós vemos que ele não estava morto, ele estava quase morto. E aqui fala, passava ali um sacerdote, passava ali um fariseu, e passava ali largo, deixando aquele homem todo ali ensanguentado.
E aqui fala, mais um samaritano que ia a viagem chegou ao pé e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-lhe, torou-se as feridas e azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e que disse, cuide dele, e tudo que mais gastar, eu te pagarei quando voltar. Então, amados irmãos, nós vemos que o bom samaritano, ele teve íntimo compaixão daquele homem que estava ali todo ensanguentado, levou para o hospedeiro, não só ficou ali com ele, mas levou ele também para cuidar das suas feridas, o qual ele estava machucado pelos o salteador, aqueles que roubou o homem. E nós vemos, amados irmãos, que ele foi bem cuidado e pagou o hospedeiro. Então, amados irmãos, nós vemos que isso também para nós também é cuidar daquelas pessoas que precisam de uma palavra de conforto, precisam de uma palavra de ânimo, aquela pessoa que precisa de uma ajuda. Então, amados irmãos, o amor deve ser manifestado em nossas vidas. E aqui fala, no contexto em que nós costumamos denominar o amor, é como algo abstrato e precisa mostrar de maneira compreendente no ambiente da igreja local, pastorear com fidelidade os crentes, suprir as necessidades de quem precisa, visitar os irmãos e as suas... tá vendo, irmãos? É ajudar aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que estão enfermas, levar a Santa Ceia, aquelas pessoas que não podem ir na igreja, orar uns pelos outros. Então, amados irmãos, Jesus nos ensinou. Amados irmãos, nós vamos falar aqui só um pedaço aqui da terceiro ponto. Se nós devemos falar o restante, não der, nós vamos falar no próximo vídeo. Eu falo o seguinte. As 3 virtudes na igreja de Tessalônica, fé, amor e esperança. As 3 virtudes teologais. 1 Tessalonicenses 1 e 3. Veja que o apóstolo diz em sua oração. Lembre-se de se cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então, amados irmãos, aqui está falando sobre orar sem cessar. Então, o apóstolo Paulo falando sobre a virtude, a fé, amor e esperança. Então, amados irmãos, precisamos ter essas 3 qualidades. Então, precisamos amar, precisamos ter fé, precisamos ter comunhão com Deus, com nossos irmãos. E aqui fala, aos Coríntios, Paulo escreveu, agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, estes 3, mas o maior deste é o amor. Então, amados irmãos, o amor supera tudo. O amor, ele é o vínculo, igual eu falei nisso, ele é o vínculo da perfeição. Nós vemos, amados irmãos, que ainda que eu falasse a língua dos anjos, tivesse todo o conhecimento, toda a ciência, mas não tiver o amor, nada serei. Então, amados irmãos, Jesus nos ensina a amar uns aos outros. Aqui fala a virtude da fé. A primeira virtude é a fé, a carta dos Tessalonicenses. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança de cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidade por amor de Cristo. Então, amados irmãos, devemos ter o fruto do Espírito, devemos ter as qualidades, devemos apresentar a nossa vida diante de Deus em espírito e em verdade. Então, amados irmãos, devemos agradar o nosso Deus em todo momento. Então, amados irmãos, a Bíblia diz que pelo fruto eu vou conhecer a árvore. Jesus disse, pelo fruto eu vou conhecer. Então, Jesus, ele conhece pelo fruto. Então, amados irmãos, e o único fruto dessas qualidades que está em Gálatas é o amor. O amor, ele supera tudo. E aqui fala, amados irmãos, a virtude do amor. Em 1 Tessalonicenses 1 e 3, o apóstolo fala ao trabalho do amor. Olha, que podemos entender por isso. Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deviam trabalhar motivados pelo amor do nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia do amor prático. Então nós vemos que antes não existia essa doutrina. Então o apóstolo chegou lá para doutrinar a igreja, ensinar a igreja sobre o amor, sobre a fé, sobre a comunhão, sobre a esperança. E nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele
todo momento ele foi enviado por Deus através do Espírito Santo que estava na vida dele. Nós vemos, depois da sua conversão, ele foi batizado com o Espírito Santo, depois ele foi cheio do Espírito Santo, foi revestido de poder. Então, através do Espírito Santo, ele foi usado ali na igreja de Tessalônica para ajudar os irmãos. E aqui fala, amados irmãos, o último ponto que nós vamos falar sobre a virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência, em todo sentido, é resistência e persistência. Então, amados irmãos, nós vemos que é a palavra longanimidade, a paciência. Nós vemos que a Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, amados irmãos, nós devemos esperar com paciência, porque a paciência é um fruto também do Espírito Santo. Nós vemos, amados irmãos, que a paciência, ela também gera também o amor. E aqui fala, amados irmãos, que o Paulo tinha, em de usar a expressão paciência, da esperança, era o sofrimento dos Tessalonicenses, com a perseguição que estavam suportando por amor de Cristo. Ele se comportava assim como a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidade. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, em todo momento, ele ensinou, ele discipulou, ele doutrinou, ele ensinou a igreja de Tessalônica sobre o amor, sobre a paciência, sobre a esperança, sobre a fé. Então, amados irmãos, eles, ouvindo o ensinamento de Paulo, e conseguiram aquilo que eles almejaram. Então, amados irmãos, a conclusão fala o seguinte: essa lição nos ensina que devemos amar a igreja, quem congregamos. E esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo. Por isso devemos amá-la. Então a igreja, ela é visível. Então, amados irmãos, nós devemos amar os nossos irmãos, devemos amar a nossos líderes, devemos obedecer os nossos pastores, porque é bíblico, você obedecer primeiramente a Deus, depois o seu líder, obedecer a doutrina do Senhor. Então, amados irmãos, a obedecer também, os filhos também devem obedecer aos pais. A Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os dias na terra que o Senhor vai dar. Então, amados irmãos, nós vemos que o ensinamento aqui que o apóstolo Paulo estava falando sobre o amor, sobre a fé. Então, amados irmãos, o amor, ele constrange, ele que nos dá essa alegria. Então, amados irmãos, é isso que eu tenho para falar para os irmãos. Eu espero que os irmãos gostem desse estudo. Nós falamos hoje sobre o amor pela igreja, ao qual o apóstolo amou aquela igreja ali em Tessalônica. Então, amados irmãos, nós vemos que o amor, amados irmãos, ele é tudo. Então, amados irmãos, nós vamos estudar no próximo vídeo, nós vamos falar no dia 12 de dezembro, vamos comemorar o dia da Bíblia. E nós vamos estudar sobre a supremacia da palavra de Deus. Nós vamos estudar no próximo ano de 2022. E aqui vamos falar sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Então, amados irmãos, nós vamos falar sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo ensinando sobre a doutrina do Senhor. Então, eu espero os irmãos no próximo vídeo. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos estar orando. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos nessa tarde por essa maravilhosa palavra. Abençoa cada um que está assistindo este vídeo, Senhor. Que possa sentir a tua presença, o teu poder, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Nos abençoa. Ó Deus, que nós possamos diminuir, o Senhor possa crescer em nossa vida, meu Deus. Ó Pai amado, Pai querido, abençoa cada um, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Muito obrigado. Amém.